Cheguei, Brasil! Você tá na fé aí? Quem tá entrando aí? A Lourdes entrou. Boa noite a você. Quem tá na fé aí? Vai entrando e dizendo de onde você é. Eu tô na fé. Enquanto tá aguardando o pessoal entrar, a Tânia tá aí. Boa noite, Tânia. São Paulo, Bahia. E tu, São Paulo, você tá na fé, vai dizendo de onde você é. Porangaba, Contagem, Minas Gerais. Mogi Guaçu, Rio de Janeiro, tô na fé. Piauí, Sertãozinho querido. São Paulo, capital, Ceará, Redenção, Bertioga, Osasco, Bragança Paulista, Santa Catarina, São Paulo. Boa noite a você, Goiânia. Estou aguardando mais um minuto aí. Vai me dizendo de onde você é. Feira de Santana, Caxias do Sul. Tô na fé. Itapevi, São Paulo. Rio de Janeiro. Itaporã, Londrina. Do jeito que tá dando Mossoró, Curitiba, Belém, Maranhão, Porto Feliz, Roraima, São Paulo, Capitão, Piauí, com testemunhos, opa, Rio Verde, Santo André, Água Boa, Mato Grosso, Cuiabá, Recife. Eu tô na fé, capital. Jundiaí, Porto de Galinhas, Acre, São José do Rio Preto, Ilha Solteira, Cuiabá. Eu tô na fé. 2 minutos já, vamos terminando por aqui essa música, né? Você que está entrando aí, boa noite a você, boa noite. Vamos energizar o canal, a primeira coisa, vamos dizer, eu tô na fé, eu tô na fé, eu tô na fé, a certeza. Certeza que hoje vão acontecer coisas grandes. Oh, eu tô na fé, eu tô na fé. Vamos lá, bebê. Eu tô na fé, vamos energizar. Eu já falei para vocês que bater palmas tem um segredo em bater palmas. A energia se multiplica em nós. Experimenta fazer isso, experimenta. Não precisa bater palma alto não. Só bate palma aí. É o ponto de contato que você tem no seu corpo. Bate palmas e diz, eu tô na fé. Eu estou na certeza que algo vai acontecer, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer. Vamos declarar, hoje vai acontecer cura, libertação, libertação de depressão, de angústia, de tristeza, coisas grandes e maravilhosas vão acontecer. Não é maravilhoso o que Deus está fazendo? Não é maravilhoso? É maravilhoso, é maravilhoso. Estou aguardando mais 10 segundos, 15 segundos, para você entrar. Quantas pessoas já tem aí? Deixa eu ver, 193, graças a Deus. Eu começo, esqueci de pegar água, eu começo agradecendo a você que se dispôs a ouvir essa palavra. Vou ver se eu aguento ficar sem tomar água. Eu quero agradecer você que está curtindo aí, ó, um monte de coraçãozinho subindo aqui. Eu fico feliz quando eu vejo os coraçãozinhos subindo aqui, ó. Você me ajuda, ajuda o meu canal quando você curte, você ajuda quando você comenta, você ajuda quando você manda a sua rosa, a sua flor, o seu diamante, o chapeuzinho, sei lá, quanto, papagaio, tudo, tem um monte de coisa aí, nem sei mais o que tem aí. Eu quero agradecer você que tem mandado presentes aí para ajudar o canal. Gente, tem um vídeo meu aí que deu 4 milhões, 3 milhões e 800, está chegando 4 milhões de visualizações. 4 milhões, tem um com 1 milhão e 200, um outro já está chegando 1 milhão, 4 milhões e 200, gratidão, gratidão, Deus é bom demais, Deus é bom demais. O próximo vai chegar a 5 milhões, nós estamos quase chegando a 100 mil seguidores, vamos chegar a 1 milhão, vamos chegar a 1 milhão, quem crê? Quem crê comigo aí, diz, eu creio, eu estou na fé, eu estou na fé, vamos crer aí, vamos crer. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre maldição hereditária.
Obrigado você que crê comigo. Obrigado você que crê comigo. Hoje nós vamos falar sobre maldição hereditária. Será que existe maldição hereditária? Vamos fazer uma pesquisa aí. Quantos acreditam que existe maldição hereditária? Não tem problema se você acredita, se você não acredita. O que eu vou falar depois é o que eu creio e é o que eu estudei. Quantos acreditam que existe maldição hereditária? Quantos acreditam que existe maldição hereditária? Eu vou falar para você que crê e para você que não crê. Tem um monte de gente que crê, tem um monte de gente que diz que não acredita. E o canal meu aqui que eu abri, presta atenção. O canal não é para discutir religião, nem é para discutir opinião. Eu estudei a palavra, estudei algumas religiões, estudei um monte de coisa. E eu busco conscientizar as pessoas do que a Bíblia diz, tá? Se você quer continuar acreditando ou desacreditando, é um direito seu. Como diz o Henry Ford, se eu não me engano, se você acredita, você está certo, se você não acredita, você está certo também. Mas eu vou falar o que diz a Bíblia. O meu canal é uma mentoria aberta, eu não dou curso, eu não dou, como é que fala? Não sei, e-book, eu não dou nada disso. O meu canal, toda a mentoria que você precisa está aqui nesse canal, é uma mentoria diária, e se você quiser se aprofundar mais, tem as lives que estão no YouTube. Como é que eu acesso o meu YouTube? Aí no link da bio tem o link do YouTube, é só você acessar aí, tem já todas as lives lá. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é maldição. Maldição é quando alguém diz um mal para alguém. É um mal que vai causar uma ação. Maldição é um mal que vai causar uma ação. Esse mal é quando alguém diz alguma coisa ou supostamente faz alguma magia, alguma coisa para alguém, aquilo pega na pessoa e vai passar de geração em geração. Bom, onde teve origem essa coisa de maldição? Primeiro, em algumas traduções equivocadas da Bíblia. Traduções que na nossa palavra, uma palavra em português, às vezes ela significa várias coisas. Então, quando se traduz, tem que tomar um cuidado para não se traduzir com a palavra errada. Ou a mesma palavra errada, mas o sentido errado. Quando é que teve origem essa coisa de maldição? Deus amaldiçoa alguém? Não. Já vou falando na lata. Por que Deus não amaldiçoa ninguém? Ele, pessoalmente, não amaldiçoa ninguém. Primeiro, porque está escrito lá em Jeremias. Vai anotando, hein? Quem gosta de anotar, anote. Muita gente diz assim, Deus me amaldiçoou. Deus, está escrito que Deus, os pensamentos que Ele tem para conosco são pensamentos de nos fazer bem e não mal. E de nos dar, e de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Se Ele só quer fazer o bem e não o mal, não tem como Ele fazer o mal. A Bíblia diz, toda boa dádiva vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus. A Bíblia diz, em Deus não há variação de luz. Deus é uma luz só, reta. Ele não muda de cor. Ele não muda de humor como nós. Hoje eu estou mal-humorado, vou destruir todo mundo. Eu já falei, esse é Odin, não é o nosso Deus. O nosso Deus, ou o que nós chamamos de Deus, o Criador, ele não é uma entidade, um Senhor que está sentado lá no céu, observando as pessoas. Ele é energia, pura energia. Ele não muda de humor, ele não muda de vontade, ele é reto. Ele é um ser de imensa sabedoria, é uma energia, e ele funciona, ele em si funciona por leis universais que ele mesmo criou. Matematicamente impossíveis de mudar. Bom, mas quando começou essa crença, ou por que as pessoas acreditam que a Bíblia fala sobre maldição? Começa em Gênesis.
se você puder parar de escrever agora, seria bom para você prestar atenção. Eu até gosto de ver a tela rodando aí, mas se você não prestar atenção, daqui a pouco você está me perguntando a mesma coisa que eu já falei 10 vezes. Então, assim, tudo começa em Gênesis. Deus disse para o homem, Deus disse para o homem e para a mulher: vocês podem comer tudo que está no jardim, tudo é para vocês, menos daquela árvore ali. Se vocês comerem daquela árvore, no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês morrerão. Deus não amaldiçoou ninguém. Ele disse: se vocês fizerem isso, vai haver uma consequência. Essa é a questão. Quando nós dissemos que Deus amaldiçoou alguém, nós estamos fugindo da responsabilidade. Deus deu ao homem a terra. Deus deu a terra ao homem. Disse: só que tem uma coisa, aquilo ali você não pode fazer. Se você fizer, ninguém vai te impedir. Porém, vai acontecer isso. Isso é uma questão da responsabilidade. Quando o homem pecou, ele não morreu na hora. E a morte que Deus estava falando não era só física, era a separação do homem de Deus. Por quê? Eu já falei numa outra live. Pensa na internet. Tudo que o homem faz é baseado no que Deus fez. Pensa na internet, tem um computador central que começou tudo isso. A internet foi feita até para questões militares, não sei se você sabe. Tem lá um computador original lá nos Estados Unidos, no Japão, sei lá onde é. E dali foram ligando computadores até chegar no nosso smartphone. Todos nós estamos conectados uns nos outros e no computador central. Tudo que nós precisamos, nós baixamos. Nós temos tudo no smartphone, tudo. Você tem qualquer coisa que você quiser, basta você fazer o download. Basta você fazer o download. Então, o homem estava conectado com essa mente invisível, infalível, excelentíssima, que é o Criador de todas as coisas. Quando Deus diz para ele: no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer, Deus não estava falando só sobre a morte física. Ele falou sobre a separação nossa do eterno. Quando o homem comeu da árvore, o homem e a mulher, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. Eles perceberam que algo estava errado com eles. E pela primeira vez o homem teve medo. Até então o homem não tinha medo. Algo aconteceu, ele foi desligado da mente superior, do eu superior. E aí você vai ouvir, eu tô falando aqui para pessoas que têm a fé cristã e para pessoas que só estudam a lei da atração. Lei da atração, física quântica, blá, 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 blá. Então eu tenho que alternar aqui os pensamentos. Eu sei que existe a teoria de que o Jardim do Éden não existiu, que o Jardim do Éden é apenas o nosso cérebro, né, o lado esquerdo, o lado direito, etc, etc. E que nós fomos desconectados da mente superior e que, enfim, eu não quero discutir isso, eu estou falando principalmente para pessoas da fé cristã. E eu falo baseado na Bíblia. Então o que aconteceu? Quando o homem foi desligado da mente superior, que é Deus, ele parou de receber os downloads que Deus estava dando para ele, que era a sabedoria eterna. Ele passou, o que Deus falou para ele foi o seguinte. Então vamos lá, a questão da maldição. A primeira vez que a maldição aparece na Bíblia, traduzida como maldição. Deus disse para ele assim, olha só, a interpretação religiosa. Por causa de você, a terra está amaldiçoada. Por causa de você, a mulher terá filhos com dores. E etc. E começou a falar. Esse é um Deus punitivo, um Deus mau. Agora vamos ao Deus da Bíblia. O Deus Criador. Deus chama Adão e fala assim, Adão, o que aconteceu? E Adão diz, a mulher que o Senhor me deu, pronto, já começou a coisa errada. Não teve autorresponsabilidade. A mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa é sua. Deus diz,
A mulher que o Senhor me deu da árvore, eu comi, a fruto da árvore eu comi. Ah, Adão, por causa disso, Adão, vem algumas consequências agora. A primeira coisa é que você vai morrer, você vai ficar afastado de mim. A segunda coisa é que toda a natureza se desregulou por causa disso. A terra agora vai produzir espinhos, vai produzir um monte de coisa. O que Deus estava dizendo com isso? Olha, preste muita atenção. Isso não é uma maldição, é Deus dizendo para ele, as consequências dos seus atos trouxeram algumas coisas. Primeiro, o homem só tinha contato com o Criador. O Criador não fala, a coisa está feia, a coisa está ruim, eu vou morrer, eu estou depressivo, eu estou angustiado, eu estou doente. Porque para Deus não existe isso. Para Deus não existe isso. Só que Deus disse para ele, Adão, agora a tua mente vai pensar coisas negativas. E por causa disso vão acontecer coisas negativas a partir de agora. Porque você está desconectado com o eterno. Então a partir dali, então o que se chama de maldição em Gênesis não é maldição, são consequências que aconteceram do nosso desligamento ou da nossa separação da nossa mente, que é energia, com a mente do Altíssimo, que também é energia. Houve uma separação, houve uma queda. Então o homem, a partir dali, começou a pensar negativamente, porque ele perdeu o software principal, entrou um vírus nele, vamos dizer assim, entrou um vírus nesse computador, que faz com que a gente pense negativamente. Então, o mundo todo, todos os homens, isso passou de pai para filho, não é maldição, é consequência. Essa consequência passou para todos os homens. Então, a Bíblia diz que por causa de um homem, por causa da ofensa de um homem, por causa do erro de um homem, por causa do pecado, que pecado significa errar o alvo, esse vírus entrou em toda a humanidade, entrou no mundo. O mundo não tinha isso, entrou. Mas isso não é uma maldição, isso é uma consequência. Isso é uma consequência. É uma consequência que entrou em toda a humanidade por causa da ofensa de um homem. Por causa de um homem, Adão, a Bíblia fala de um Adão, entrou o pecado, ou seja, entrou esse mal aí. Eu estou tentando achar aqui o versículo, não sei se a Aline está aí. Aqui está aqui, ó, em Romanos, capítulo 5, versículo 17, anote aí. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Bom, a morte entrou por Adão. Ou seja, o desligamento da nossa... A morte, aqui que está falando, não é a morte física só. O desligamento do homem com Deus entrou através de Adão. Adão puxou o fio, puxou de todo mundo. E agora o homem ficou desligado de Deus. Então Deus precisou dar a lei para que ele entendesse algumas coisas, porque sem a lei ele não entenderia. Bom, a maldição aparece primeiro ali. Primeira coisa que aparece ali. A questão da maldição também é citada, estou tentando achar aqui os versículos. Quando diz lá que Deus, Moisés estava falando com Deus, Deus mandou ele fazer as tábuas da lei, e está escrito lá assim, aqui ó, está escrito assim, então disse o Senhor a Moisés, Deuteronômio 10, 1, 5, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras e escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras. E prepara-se para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém sobe contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado e tal. Aí Moisés foi lá, fez as 2 tábuas e subiu de madrugada, e
tendo o Senhor descido da nuvem, esteve ali junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, ele, Moisés, disse: Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda não inocente o culpado. Aí tem um versículo aqui que os pastores falam muito, esse é que é o problema. Ele diz assim: e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então os pastores, os religiosos, usam esse versículo para dizer que a pessoa está com maldição e ela precisa ser liberta da maldição. Mas quem falou isso não foi Deus. Quem falou isso não foi Deus, foi Moisés, que, observando as coisas, entendeu que algumas coisas passam de pais para filhos. Os pais sofrem de uma coisa, os filhos sofrem da mesma coisa até a 3ª e 4ª geração. Mas não foi Deus que falou, eu que faço isso. Não, foi Moisés que teve a percepção e falou. Então o que Moisés entendeu aí? Ele observava, lógico, que os pais eram de um jeito, os filhos eram do mesmo jeito, os netos do mesmo jeito. Por que acontece isso? Vamos lá, vamos chegar lá, hein? O que acontece? O diabo amaldiçoou a pessoa e a pessoa está daquele jeito até o final. Bom, primeiro, o diabo não pode criar nada. O diabo não pode criar nada. O diabo não é criador. O único ser que é semelhante a Deus sou eu e você. A humanidade, o homem, a mulher, é semelhante a Deus, tem o poder criativo dentro de si. O diabo não tem, os anjos não têm. Para quem tem a fé cristã e acredita, né, dessa forma, esses seres não têm, eles não têm o poder criativo. Mas então como é que as coisas ruins acontecem? Você que cria. Eu sinto lhe dizer, não é o diabo, é você que cria. Bom, então, o que é maldição? Aí vem a outra, eu estou explicando primeiro de onde surgiram as crenças da maldição. A Bíblia diz em Gálatas 3,13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que maldição é essa? Essa maldição está lá em Gálatas 3,13, ó. Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei. O que está querendo dizer a Bíblia com isso? Em Deuteronômio 28, a lei, ela dizia o seguinte: ouve, ó Israel, se vocês ouvirem diligentemente a voz do Senhor teu Deus, ou seja, se vocês ouvirem o que eu falo, essas bênçãos seguirão a vocês. E aí tá lá, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito no campo, bendito não sei o que, bendito os teus animais, bendito não sei o que. O que Deus está querendo dizer assim? É o que eu digo para vocês, se vocês fizerem afirmações, vão acontecer coisas fantásticas. Porque aquilo que vocês falam é o que vai acontecer. Se vocês ouvirem Deus dizer que o poder da morte e da vida está na tua língua, você vai exercitar isso e você será bendito no campo, bendito na cidade, bendito no trabalho, bendito na fazenda, bendito no passeio. Seus filhos serão benditos, seus animais serão benditos, seu carro será bendito, tudo será bendito. Se você entender o que Deus está falando, que o poder da morte e da vida está na tua língua, se você ouvir isso, todo bem virá a ti. Se você usar a língua dessa forma, todo bem virá a ti. Agora, em Deuteronômio 28, 14 em diante, está escrito assim: se você não ouvir, você será maldito naquilo, maldito naquilo, maldito naquilo, maldito naquilo, maldito naquilo. O que Cristo fez? Na cruz, ele rasgou, ele riscou essa segunda, de 14 em diante, só ficou as bênçãos agora. Porque Jesus veio fazer 3 coisas na terra, pelo menos. Eu costumo dizer isso para você se lembrar. Primeiro, lembra que Deus é dono do universo, mas a terra ele deu ao homem? A terra ele deu ao homem. Isso aí, Deus só trabalha na legalidade. Deus não faz certas coisas
Porque ele não trabalha fora da legalidade, ele deu a terra para o homem. Às vezes você fala assim, mas por que Deus então não muda todo mundo? Por que Deus não muda a minha vida? Por que Deus não faz isso e não faz aquilo? Presta atenção. Quantas pessoas moram de aluguel aí? Escreve aí, eu. Deixa eu ver se vocês estão aí ainda. Tá todo mundo tão quietinho que eu não sei se vocês estão aí. Vocês moram de aluguel. Quem mora de aluguel? Eu. Então deixa eu perguntar. Já deu para ver que vocês estão aí. Deixa eu perguntar. Você mora de aluguel. Você não é o dono da casa. Mas você foi lá, fez um contrato com o dono da casa por 5 anos. Passa 6 meses. Presta atenção no que eu estou falando agora. Passa 6 meses. O dono da casa bate na tua porta e diz assim, olá, tudo bem com você? Tu tá gostando da casa? Tô. Então, eu vim aqui, trouxe um pedreiro aqui, um pintor. Eu vou pintar a sala de laranja, abacate. Nem sei se tem essa cor. E eu vou, inclusive, quebrar a cozinha ali e vou colocar um exaustor daquele lado lá. Você aceitaria? Sim ou não? Responde aí. Enquanto vocês respondem, eu vou pegar água. Eu sei que a maioria diria não. Por quê? Porque você tem um contrato. Assim é Deus. Deus deu a terra ao homem. Deus deu a vida a você. Ele não pode, ele não vai fazer nada que você não autorize. E como é que você autorize? Com a tua palavra. Deu para entender? Por isso que você fica pedindo, Deus me ajuda. Ai, Deus muda meu marido. Deus muda minha filha. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque a autoridade é assim. Então o que Jesus veio fazer? Quando o homem, Deus deu a terra ao homem, o homem foi lá e deu a terra para o mal. Que você chama de capiroto, de Satanás, de diabo. Deus deu a terra para ele, para o mal. E o mal começou a reinar na terra. Jesus veio fazer o quê? Veio pegar a terra de volta, como homem. Ele não veio pegar a terra como Deus, porque Deus deu a terra ao homem, segundo a escatologia, por 6 mil anos. No calendário judaico nós estamos nos 5.000 e tralalá, quase 6.000. Quase 6.000 anos. Então, Deus deu a terra ao homem. O homem perdeu para o mal, Jesus veio resgatar. É a primeira coisa que Jesus fez. Jesus tirou a autoridade do mal, tirou a autoridade do diabo, expôs ele ao ridículo, tirou toda a autoridade dele, não tem mais autoridade. A segunda coisa que Jesus veio fazer, nos religar com Deus. Sabe nós éramos totalmente ligados com o Pai? Nós fomos religados. Como é que nós fomos religados? Jesus disse assim, aquele que me ama, guarda as minhas palavras, será amado do meu Pai, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Quando ele veio fazer nós morada, pronto, fomos religados com o Pai. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, quando a igreja, os discípulos de Jesus estavam reunidos, e então, de repente, ouviu-se um barulho e foram vistas sobre a cabeça deles. Eles escreveram como línguas de fogo, como as fagulhas de fogo. Isso é simbolizando a energia do Altíssimo, que veio de novo para o homem. Uau! Eu até me energizei aqui agora. Uau! Que maravilha! Que maravilha! Em Atos capítulo 2 nós fomos religados. Uau! Que maravilha! Se eu fosse você, eu aplaudia. Nós fomos religados com Deus. Puf! Jesus pôs a tomada o fio da tomada de novo lá na internet. Pá! Chegou a internet. Uau, que maravilha, que benção. Então, a primeira coisa que ele fez foi retomar a autoridade. Segundo, religar-nos com Deus. E a terceira, veio nos dizer isso. O
que é evangelho? Boas novas. Então nós somos religados. Estamos agora religados. Então toda maldição, tudo que era contrário a nós, porque a gente não ouvia, foi riscado. Acabou. Não tem mais maldição. A lei não traz mais maldição. Tudo que está no Velho Testamento de maldição, Zé Fini. Acabou. E o diabo, ele pode fazer maldição para a gente? Não pode. Porque Jesus tirou a autoridade do diabo ou do mal e deu para você. Ele deu para você. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a... Escreve aí para mim. O salário do pecado é a... Estou com muita sede, gente. Isso. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas qual é a boa notícia? O versículo não termina aí. O versículo não termina aí. O salário do pecado é a morte. Ouve agora, abre o teu orelhão aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uau! O que esse versículo quer dizer? O salário do pecado foi ser desligado de Deus. Você foi desligado. Mas o dom gratuito por Cristo Jesus nos religou. Uau! Isso foi visto fisicamente pelos discípulos em Atos 2, se eu não me engano, 42. Acho que é isso. E foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Uau! Que fantástico! Nós fomos religados. Diga aí, escreve aí, estou religado com Deus. Escreve aí, estou religado com Deus. Estou fazendo novos caminhos neurais em você aí. Estou religado com Deus. Diz aí, estou religado com Deus. Estou religado com Deus. E agora, Paulo diz assim, agora presta atenção, depois que você foi religado com Deus, que Jesus morreu na cruz, ele religou-nos com Deus, agora, não há nenhuma condenação. Maldição é condenação, gente. Quando uma pessoa é maldita, ela está condenada. O que a Bíblia diz? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Que não andam segundo a carne, segundo os seus pensamentos, segundo o mal, mas segundo a palavra, segundo o Espírito. O Espírito já expliquei para vocês que é a palavra. Então, se você anda segundo a palavra, se você anda segundo... isso é tão fantástico. Eu queria tanto que vocês entendessem, eu tenho receio de não estar fazendo entender. Jesus disse assim, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então, Paulo diz assim, agora não há nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, segundo os seus próprios pensamentos negativos, né, do mundo, mas que andam segundo a palavra. Que palavra? Quando eu falo para você fazer as afirmações, eu só falo palavras de afirmações bíblicas que têm sentido bíblico. Quando você diz, eu sou próspero, não há condenação para você. A ação dessa palavra vai ser positiva. Entenda. Quando você diz, eu sou abençoado, a ação dessa palavra é positiva. É uma palavra ligada a Deus. Eu sou perfeito, é uma palavra positiva, estou ligado a Deus. Agora, quando você fala, eu sou depressivo, eu sou doente, tudo dá errado para mim, que palavra mundana, que palavra distorcida, não tem nada a ver com Deus. Se você falar essas palavras, há condenação para você. O que é condenação? Não é que Deus está te condenando, é que essa palavra vai gerar morte em você. Mas quando você fala, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou rico, eu sou filho de Deus, essas palavras estão ligadas com Deus. Mas quando você fala o contrário, o vírus entra de novo. Então, agora, vamos falar da maldição da palavra.
O poder de gerar vida e morte está onde? Na palavra. Então agora muita atenção, muita atenção. Eu ensinei, quantos de vocês se lembram de um vídeo que eu ensinei, a última palavra é minha? Deixa eu ver se tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Quem se lembra aí, só dizer assim, a última palavra é minha. Aí, alguém já disse ali, a última palavra é minha. Quem se lembra desse vídeo? Diz aí, eu me lembro, ou escreve, a última palavra é minha. Porque é importante você falar isso. Eu vou te explicar quando é que uma maldição pega na pessoa. Lembra que maldição é uma palavra má dita. É uma palavra má que é dita. E ela vai causar uma ação. Ó, presta atenção. Eu estou escrevendo, deixa eu... Vocês se lembram? Então todo mundo escrevendo aí. Todo mundo escrevendo aí. A última palavra é minha. A última palavra é minha. Isso tem que ficar gravado na tua mente, porque o que eu vou te contar agora é muito sério. A última palavra é minha. A palavra maldição, quer dizer, é um mal dito que vai causar uma ação. É um mal dito, estou dizendo, que vai ter uma ação má. Divide essa palavra aí, mal, dito, ação. Maldição. É uma palavra má que vai ter uma ação má. Isso significa maldição. Agora preste atenção. Quando você chega para o teu filho e diz, você não presta, você não serve para nada, você vai acabar sendo um bandido, você está fazendo uma maldição. Você está dizendo uma palavra má para ele. E a palavra tem poder? Sim ou não? Sim, a palavra tem poder. Aquilo vai ficar gravado no subconsciente dele, ele vai acreditar naquilo e ele vai viver isso. A palavra maldita, ela cria uma crença na pessoa. A palavra bendita também. Uma bendição é uma palavra bem, é um bem dito que vai ter uma ação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Essa palavra maldição, são três palavras uma só. É um mal dito que tem uma ação. Ou é um dito mal que tem uma ação. A palavra bendito é um dito bem que tem uma ação. Vocês entenderam? Então, quando eu falo uma coisa má para uma pessoa, aquilo vai gerar um mal naquela pessoa, porque ela vai acreditar naquilo. Tudo é fé. Meu pai, presta atenção, meu pai era um cara trabalhador, nunca tinha tido doença nenhuma. Um dia lá ele ficou mal, ficou cansado, foi no médico. O médico disse assim, senhor Benedito, o senhor está com problema no coração. O médico foi terrível. O senhor não pode fazer mais nada a partir de hoje. O senhor não pode pegar uma vassoura para varrer, porque o senhor pode morrer a qualquer instante. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Meu pai entrou numa depressão terrível, numa tristeza, numa angústia tão grande, que ele morreu disso. Morreu disso. Uma palavra, um dito mal teve uma ação. Então, quando alguém disser alguma palavra ruim, quando alguém disser um mal para você, ele vai gerar um mal se você acreditar e disser sim. Por que que os trabalhos, as magias pegam nas pessoas? Porque alguém vai me dizer, tenho certeza que alguém vai me perguntar. Porque ela acredita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você acordasse hoje, amanhã, pela manhã, hoje, meia-noite, e você ouvir um barulho na porta da sua casa, e você abrisse lá e tivesse um trabalho de magia na frente da sua casa, qual seria a sua reação? Muitos dizem, ai meu Deus, fizeram macumba para mim, fizeram isso, fizeram aquilo.
Outros simplesmente vão chutar aquilo, vão limpar e vão jogar fora e vai falar, acabou. Agora, aquele que acredita, ele corre risco. Por quê? Porque ele acredita. A magia, ela tem um ponto de contato. Agora, como é incrível, a gente acredita nisso, a gente não, né? As pessoas acreditam nisso, mas não acreditam em que Deus fala. Então, quando você vai ao médico, e o médico vê lá teus exames, o médico não está falando isso por maldade, mas ele diz assim, olha, você está com uma doença assim, 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 não tem cura e você vai morrer em 6 meses. A última palavra é de quem? A última palavra é de Deus. Não é de Deus, é sua. A última palavra é sua. Se você acreditar no que o médico disser, você vai morrer mesmo. Então, a maldição hereditária, ela acontece dessa forma, quando os pais falam para os filhos. Quando os pais falam para o filho. Quando o pai fala para o filho assim, você não vai dar nada, você vai ser bandido, seu filho vai ser bandido, seu neto vai ser bandido. Olha o que ele falou. Ele está falando algo mal que vai ter uma ação, porque aquela pessoa vai acreditar. E acreditando, ela vai falar para os filhos, olha, seu pai, seu avô falou isso. É por isso que você vive isso. E os filhos vão acreditar, vão dizer para os filhos, não é porque meu avô falou isso. E eles estão acreditando. Mas quando você cortar isso e falar assim, não acredito nisso, Cristo já me resgatou de toda a maldição. Isso para o efeito na sua vida. Isso para o efeito na tua vida. Então a maldição hereditária é quando você fala para os seus filhos. Quando você fala e ele acredita, vai acontecer, porque toda palavra tem uma ação. A palavra não volta vazia. Por isso que eu disse e digo de novo, fale coisas boas para os seus filhos, todo dia, toda hora. Diga, eu te amo, você é amado, você é inteligente, você é muito inteligente, você vai ser rico, você é rico, você vai ter tudo que você quer, porque você é filho de Deus. Para de falar coisas ruins para os seus filhos. Ah, meu filho é atrapalhado, meu filho é bagunceiro, meu filho é arteiro, meu filho é isso. A gente costuma falar essas coisas apenas para dizer que a pessoa tem saúde. Quando é nesse sentido, não tem problema, mas quando você fala com outro carregar, fica complicado. A última palavra tem que ser sua. Nossa, seu filho é um vagabundo. Opa! Não aceita essa palavra. Meu filho é inteligente, é amado, é filho de Deus, é amado incondicionalmente, é inteligente, ele vai ser muito bem nessa vida, tudo vai dar certo para ele. Não aceite essas palavras. A maldição, ela acontece quando acontece isso. Agora, estou quase para terminar já. Como é que as maldições acontecem nas famílias e elas não percebem? Agora vem a cereja do bolo. Preste atenção. Quando a sua avó começou a dizer assim, homem nenhum presta, homem é tudo vagabundo, homem só quer aproveitar da mulher, homem só usa a mulher como objeto, homem é isso, homem é aquilo, e a sua mãe começou a ouvir aquilo, pode ter certeza que a sua mãe falou isso para você. E quer que eu fale uma coisa? Você vai falar isso para sua filha. E a sua mãe, a sua avó não viveu um bom casamento por causa disso. A sua mãe não viveu um bom casamento por causa disso. Você não viveu um bom casamento por causa disso. Sua filha não vai viver um bom casamento por causa disso. Isso é uma maldição hereditária, porque você fala, a tua avó lá atrás falou, a sua mãe acreditou, você acreditou e o outro acreditou. O teu avô dizia assim, mulher nenhuma presta, é tudo prostituta, tudo trai, mulher toda trai o homem, nenhum homem está isento de ser traído. Teu pai acreditou, o que aconteceu? Ele falou para você, você acreditou, o que aconteceu? Você vai falar para o seu filho e seu filho vai acreditar. Seu avô foi traído porque ele acreditava nisso, você foi traído porque você acreditou nisso, seu filho vai ser traído porque você acreditou nisso,
seu neto vai ser traído porque ele vai acreditar nisso. Ah, mas não é bem assim. Então deixa eu contar uma historinha para você. Quantos de vocês já ouviram dizer que leite com manga faz mal? Vocês podem até não acreditar, mas quem que já ouviu falar sobre isso? Quem tem mais de 35 anos já ouviu falar. Eu. Olha aí. Essa história, a origem dessa crença é o seguinte: os senhores de engenho, quando eles tinham escravos, eles perceberam que os escravos estavam roubando leite e manga no mangasal, não sei nem se chama isso. Porque os escravos, eles eram mal alimentados, eles trabalhavam muito, apanhavam, sofriam muito, e à noite eles ficavam com muita fome. E a única coisa que eles podiam fazer era tirar leite escondido, ir lá nas mangueiras e pegar manga. E os senhores de engenho, os senhores feudais, os capitães do mato, seja lá o que for, os gerentes, né? Pegavam os escravos roubando e matavam. Mas eles levavam lá para a senzala e diziam para as pessoas: tá vendo porque que ele morreu? Porque tomou manga, tomou leite com manga. Faz mal, morre. Aquilo entrou na cabeça dos escravos. E quer que eu te fale uma coisa? Minha avó falava isso para mim. Minha avó falava isso para mim: não pode, faz mal, dá cangestão e morre. Minha avó falava assim: dá cangestão e morre. Chegou até a mim essa história. Essa crença, o que é crença? É uma narrativa que é contada várias vezes, as pessoas acreditam. E quer que eu te fale uma coisa? Eu acreditava nisso. Eu acreditava, porque minha avó não ia mentir. Tadinha. Ela falava porque também falaram para ela e ela acreditou. Isso é maldição hereditária. Crenças que passam de pais para filhos. E passam mesmo. Passam mesmo. Tem mulher que diz assim: homem só presta para a gente tirar dinheiro do homem. Sabe o que ela vai encontrar? Só isso. Não vai ter ninguém que a ama. Homem vai dizer: mulher só presta para pedir dinheiro para homem. Ele só vai encontrar isso, porque ele nunca vai acreditar que alguém vai amá-lo. Você está entendendo? Essas crenças, elas passam de pais para filhos. A verdadeira maldição hereditária é isso, é você pensar como teus pais, pensar como teus avós, pensar como teus tataravós e viver as mesmas coisas. Por isso Paulo diz assim, eu estou terminando já, gente. Paulo diz assim: você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você tem que renovar a sua mente. Você tem que ser transformado pela renovação da sua mente. Quando você renova a sua mente, você para de acreditar nesse monte de baboseira e passa a ouvir Deus, nenhuma maldição pega. Por quê? Porque você só vai falar bem, você só vai dizer bem, que vai ter uma ação boa. Então você só vai bem dizer. Você vai só bendição. Bendição. Você fala o bem e vai ter uma ação. O poder da morte e da vida vai gerar frutos. O poder da morte e da vida está na tua palavra e essa palavra vai gerar frutos. Então, o bem dizer vai ter uma ação. O bem dizer vai ter uma ação. De acordo com a semente. Se a semente é bem, vai ter o bem. Se o mal dizer, a semente é má, ela vai ter uma ação mal. Gente, quantos entenderam o que eu falei? Porque eu tento falar com as minhas palavras e às vezes eu tenho receio de vocês não entenderem. Quantos entenderam o que eu falei e vão dizer assim: bendição, bendição, vai ficar gravado na tua mente isso, bendição, bendição,
bendição. Bendição. Você só vai falar coisas boas. Você entendeu o que são as afirmações? As afirmações são bendições que você fala para ele. Eu não falo bendição porque você vai lá naquele vocabulário antigo que vai estar achando que eu estou te benzendo. Não tem nada de benzer. É palavras, afirmações positivas são bendições. Bendições. Eu estou dizendo bênçãos para mim. Eu estou dizendo bênção para mim. Então, a partir de hoje, não fale maldição para você. Ah, eu estou sem dinheiro. Isso é uma maldição. Você está dizendo um mal que vai ter uma ação. Eu, a partir de hoje, só vou dizer bendição. Eu só vou dizer o bem que vai ter uma ação boa. Uau! Eu espero que você entenda. Preste atenção. A última coisa que eu vou falar para você. Tem um monte de gente querendo ir para o céu. Tem um monte de gente dizendo assim, ai, não vejo a hora de ir para o céu. Ai, fala para mim de Apocalipse. Fala para mim da volta de Jesus, que eu não vejo a hora de ir para o... Ó, eu vou contar uma coisa. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te falar. A boa é que Deus é bom. A ruim é que você está crendo errado. Meu dente de vampiro está cada vez maior. É o seguinte... Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, venha o teu reino. Na verdade, não é você que tem que ir para o céu, é você que tem que trazer o reino. Você entendeu errado. Olha, quantos de vocês querem que eu faça uma live explicando a respeito do reino, para você viver 100% no reino, reinar em vida? Quantos de vocês querem? Mas essa live vai ter que ser uma coisa fantástica, porque você tem que... Ó, você vai sair dessa live voando. Quantos querem? Então, eu vou fazer essa live quarta-feira que vem. Já deixa marcado aí. Quarta-feira que vem eu vou fazer essa live de novo. Vai ser uma live que vai marcar você pro resto da vida. Tá bom? Vai marcar você pro resto da vida. Você vai trazer o reino para você. Você vai reinar com Cristo. Eu não sei se você sabe, mas você já está com Cristo. Você que está esperando Jesus aí, Jesus já está com você já está com Ele faz tempo e você não percebeu ainda. Por quê? Porque a religião engana as pessoas. Bom, eu vou terminar já. Você entendeu que você pode... Ah, alguém diz assim para mim, eu posso fazer afirmações para o meu marido? Ué, afirmação não é a bendição? Você não está falando bem que vai ter uma ação? Você pode. Você cria a sua realidade com as palavras benditas ou malditas. Você cria a realidade. Eu posso fazer afirmações para minha filha? O que são afirmações? São bendições. Você declara sobre ela bendições e você vai viver essa realidade. Eu posso fazer afirmações para o meu trabalho? Deve, porque toda vez que você fala bendições, você está falando bem, que vai gerar uma ação boa. Deus diz assim, olha o que Deus diz. Nenhuma palavra sai da minha boca e volta vazia, sem antes fazer o que tinha que fazer. Você é semelhante a Deus. Nenhuma palavra sai da sua boca, ela sai, vai para o mundo espiritual, age, tem a ação dela e volta. Carregada com a bendição ou a maldição. Então, quem que define a bênção ou a maldição? Eu. Você. Quantos entenderam que o poder de gerar vida, bênção ou morte está na tua língua? Só responde isso agora. Eu entendi. Eu, a partir de hoje, jamais direi palavras malditas. Jamais. Porque eu causo maldição ou bênção para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para minha namorada, para mim, o meu carro. Se eu ficar falando, meu carro é uma droga, meu carro é horrível, meu carro, você está falando bem, maldição. A palavra vai agir e vai acontecer. Gente, para terminar, eu tenho falado, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar.
Eu vou te contar uma coisa, minha máquina de lavar estava quebrada, voltou a funcionar sozinha. Meu micro-ondas estava quebrado, o prato não girava, voltou a funcionar esse final de semana sozinho. Sozinho? Ou foi a palavra que foi lá e fez o que tinha que fazer? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom, eu vou terminar. Eu vou convidar você para continuar uma live. A Tânia, especialista, ou a especialista Tânia, vai continuar essa live com coisas mais específicas sobre relacionamentos. Então eu quero convidar você a ir participar da live com ela. A Tânia, especialista, vai continuar essa live na mesma vibe. Você só tem que sair daqui, ela vai esperar um pouquinho acabar aqui e vai começar a dela. Tânia, especialista. Ok? Então quem deseja terminar essa live com coisas mais específicas, vai para o canal dela agora. Segue ela e vai para o canal dela assim que eu terminar e continua a live. Eu quero agradecer você. Agora é hora de você mandar rosa, presente, o que você quiser. Você quer mandar coraçãozinho aqui, ó? Vamos subir os coraçãozinhos aí, ó. Gente, estamos chegando aos 100 mil seguidores. Gratidão. Manda like, manda rosa, manda diamante. Ó, o chapeuzinho chegou. Coraçãozinho, você não quer mandar nada? Você quer mandar coraçãozinho? Manda aí. Vamos energizar. Vamos dizer, eu tô na fé. Diga aí, diga bendição aí, diga bendição. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou um vencedor, tudo dá certo para mim, eu venço sempre, tudo chega a mim com facilidade. Vamos aí, eu estou na fé, vamos falar bendições, fala bendições aí. Diga aí, seu marido é uma bênção, minha namorada é uma maravilha, eu vivo um grande amor, eu vivo um grande amor, eu vivo bem, eu vivo sempre bem. Gente, gratidão. Vamos lá para o canal da Tânia. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manda aí os seus likes aí. Manda aí os seus comentários. Escreve aí. Tudo dá certo para mim. Estou terminando ainda. Falta 3 minutos. Vamos escrever bastante aí. Meus filhos são uma bênção. Meus filhos são inteligentes. Coloca aí. Nós somos 1 milhão de seguidores. Eu vou escrever aqui. Eu não sei onde escreve. Ixi, agora eu não sei onde escreve. Mas eu vou falar. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Meus seguidores são abençoados. Meus seguidores são todos inteligentes. Meus seguidores, eles vivem o melhor de Deus. Eles vivem abundante. Meus seguidores são inteligentes, são conectados com Deus. Deus fala com eles, eles falam com Deus, porque eles e Deus são um só. Oh, aleluia! Glória a Deus, como diz o pessoal aí. É isso aí. Eu e o Pai somos um. O Pai me ama e eu amo meu Pai. Por isso tudo vem fácil para mim. O dinheiro vem fácil para mim sem esforço. Eu tenho tudo que eu peço. Por que eu tenho tudo que eu peço? Porque o Pai me ama. Eu e o Pai somos um. Eu sei que tudo que eu falo acontece. Tudo que eu falo acontece. Gratidão. Vai lá pro canal da Vai lá pro canal da